Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de DG e hoje continuaremos falando sobre os ângulos. Inicialmente, faremos algumas questões sobre os ângulos, retomando o que a gente já aprendeu, e a primeira delas é a seguinte: como podemos nomear os ângulos a seguir? Então, lembrando, um ângulo ele é formado por duas semirretas que o ponto em comum, o ponto que elas se cruzam é o que a gente chama de vértice. Essa abertura entre as semirretas é a formação do ângulo. E para a gente nomear esse ângulo, nós vamos utilizar essas letras que indicam os pontos que pertencem às semirretas. Então, eu vou iniciar primeiro pela letra do vértice, porque essa letra é extremamente importante, porque ela que vai ficar no meio da nossa representação. Então, a letra do vértice é a letra central, e ela vem acompanhada por um acento circunflexo. As outras letras, que são pontos que pertencem a essas semirretas, elas vão ficar nas laterais. Então, por exemplo, essa semirreta que está indicada aqui como NO, o N é um ponto que está nela, então ele vai ficar em um lado, e o OP é outra semirreta, o P é um ponto que também está sobre a outra semirreta, então ele vai ficar na outra lateral. Então, dessa forma que a gente nomeia esse ângulo. Nesse outro exemplo, ó, vamos começar pelo vértice, que é o ponto de encontro aqui, que é denominado como a letra E, e os outros pontos que estão contidos nas semirretas, que vão ficar nas laterais. Então, D e F. Então, esse ângulo, DEF. O próximo, com auxílio de um molde de 90 graus, classifique os ângulos. Então, aqui à direita eu tenho um molde. Esse molde, na sua extremidade, aqui é formado por um ângulo de 90 graus, e com esse molde a gente vai identificar se o ângulo ele é maior que 90 graus, ou seja, se ele é obtuso, se ele é menor que 90 graus, agudo, ou se ele é igual a 90 graus, que é o que a gente chama de ângulo reto. Então, pegando o molde, e vamos inserir esse vértice desse ângulo de 90 graus em cima do vértice do ângulo que a gente está querendo classificar. Então, vamos iniciar com esse daqui, ó. O molde, ele cabe certinho nesse ângulo. Então, esse ângulo é um ângulo exatamente de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Agora, vamos vir para o próximo, ó. Aqui, pessoal, não está alinhado, então eu vou girar um pouquinho o molde para a gente conseguir alinhar ele com a semirreta, isso, alinhando, ó. Aqui nós podemos ver que o ângulo, ele é maior do que 90 graus, ele é maior do que o nosso molde. Então, ele é um ângulo obtuso. E por último, vamos alinhar aqui. Coloco o vértice em cima do vértice. Podemos observar que esse ângulo ele é menor do que 90 graus. Então, é um ângulo agudo. Como a gente já viu, nós temos, então, o primeiro é o ângulo agudo, o segundo é o ângulo obtuso, maior que 90, e o terceiro é o ângulo reto, igual a 90 graus. E se tivermos um ângulo numa malha quadriculada? Como que eu posso medir eles? Como que eu posso obter um valor numérico? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, esse ângulo já é um ângulo conhecido. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Agora, o segundo ângulo não é um ângulo tão conhecido assim, mas vamos lá, ó. Se essa semirreta estivesse aqui, ó, perpendicular a essa daqui, esse ângulo de formação seria um ângulo de 90 graus, como nós já vimos no primeiro exemplo. Mas aqui nós podemos observar, ó, que essa semirreta, ela cruza exatamente a diagonal, ou seja, o meio desse ângulo. Então, esse ângulo ele tem o quê? Metade do ângulo total, que seria 90 graus. Então, esse ângulo é 90 dividido por 2. 9 dividido por 2, a gente vai ter aqui 4, né? Que vai sobrar 1 abaixo zero. Então, esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Tá, então agora vamos lá. E esse daqui? Como que eu faço para obter uma informação desse ângulo? Então, aqui, ó, eu tenho 90 graus. Mas eu tenho mais 90 graus aqui. Só que a abertura não para aqui, ela tem mais um pedacinho. Esse pedacinho, ó, tá bem na metade do de 90 graus, que a gente já descobriu que a metade de 90 graus é 45. Então, o total desse ângulo vai ser 90 mais 90 mais 45.
aqui vai dar 5, 9 com mais 9 dá 18, 18 mais 4, 22. Então, 225 é a formação desse ângulo do terceiro exemplo. Falaremos agora sobre os ângulos correspondentes. São chamados de correspondentes o par de ângulos que são congruentes entre si, ou seja, que possuem a mesma medida. Então, aqui nós temos duas figuras, dois triângulos. Esse triângulo é o triângulo ABC e esse triângulo é o triângulo LKM. Eles possuem a mesma medida, eles são iguais. Então, nós podemos observar quais são os ângulos correspondentes, ou seja, quais são os ângulos entre esses dois triângulos que têm a mesma medida. Então, vamos pegar inicialmente um ângulo aqui, vamos pegar esse azul. Como que a gente nomeia esse ângulo? A gente já aprendeu. Primeiro eu coloco o vértice, que é onde é o encontro das duas semirretas, que é indicado pela letra A. Depois, eu pego um ponto de uma semirreta, põe na extremidade, e o ponto da outra semirreta na outra extremidade. Esse ângulo ele vai ser correspondente a qual ângulo? Vamos olhar do lado de cá. O ângulo em azul é igual a esse ângulo em azul. Então, o vértice está em L e os outros pontos laterais vão ser o K e o M. Ou seja, o ângulo BAC é igual ao ângulo KLM. Vamos pegar outro aqui, ó. Vamos pegar o verde. Esse aqui. Como que a gente pode escrever ele? Então, esse ângulo em vértice em B, os pontos das laterais que estão formando as semirretas é o ponto A e o ponto C. Esse ângulo ele é correspondente a qual ângulo? A esse aqui, que está com o vértice em K. E os outros pontos L e M. Então, o ângulo ABC é correspondente ao ângulo LKM. E isso, a mesma coisa, a mesma ideia, a gente pode fazer aqui para esse ângulo em vermelho. Vamos agora observar a correspondência de ângulos em figuras ampliadas. O que é ampliar uma figura? É aumentar ela de forma proporcional. Então, aqui, ó, eu tenho um quadrilátero que tem 4 lados, ó, uma figura de 4 lados, e aqui eu tinha um lado deles que te pegava um quadradinho. Vamos chamar esse quadradinho de 1 centímetro. Então, aqui no lado tinha 1 centímetro, e aí a gente ampliou. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4 centímetros de lado, ou seja, 1 centímetro, eu multipliquei por 4, e agora eu tenho 4 centímetros de lado. Quando eu multipliquei por 4 aqui, eu tenho que fazer o quê? Para ampliar ele na mesma proporção, todos os outros lados eu também multiplico pela mesma razão, que no caso foi 4. Então, aqui embaixo, ó, eu tenho 2 centímetros, ó, 2 quadradinhos. Então, aqui eu vou ter que ter 8. Vamos ver se é verdade? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ampliamos na mesma proporção esse quadrilátero. Quando isso acontece, os ângulos eles não alteram seus valores, eles continuam com o mesmo valor. Então, a gente chama eles de correspondentes. Então, no caso, ó, vou pegar aqui uma cor vermelha. Esse ângulo aqui, ó, ele vai continuar sendo igual a esse ângulo aqui. Então, a gente pode dizer que o ângulo A, né, que é o vértice, a gente coloca primeiro. O primeiro ponto aqui da semirreta é o B, e o da outra semirreta é o D. Ele é correspondente a esse outro ângulo aqui, que tem o vértice em L. Aqui, um ponto da semirreta é o M, e o outro ponto que a gente vai escolher é o O. Vamos pegar outro. Esses dois ângulos que estão indicados com a mesma cor também são correspondentes, ou seja, também são iguais. Então, eu posso falar que o ângulo ADC é correspondente ao ângulo LON. Certo, pessoal? Então, é isso. Peço que vocês façam as atividades da apostila Aprender Sempre, volume 2, página 61 a página 65. Os exercícios são o número 1, o 2, o 4, o 5, o 6 e o 7. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a próxima aula.